No vídeo de hoje trouxemos mais uma chaleira elétrica para analisar em detalhes com vocês. E o modelo que vou mostrar nesse vídeo é o Ostertier com infusor de chá. E essa chaleira tem um diferencial interessante de ser um produto 2 em 1, porque além de ferver a água, ela possui um infusor em inox para você fazer chá diretamente na chaleira. Mas será que na prática esse diferencial é tão útil quanto parece na teoria? Irei te contar isso ao longo desse vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e inscreva-se no canal. Isso é muito importante para manter o engajamento aqui no YouTube. Contamos com o apoio de vocês. E para você que curte promoções, fica o convite para entrar no nosso grupo de ofertas no WhatsApp ou Telegram. Por lá você encontra chaleiras elétricas e vários outros produtos interessantes com ótimos preços. Vale muito a pena conferir. E o link para entrar vai estar aqui embaixo no campo da descrição e comentário fixado neste vídeo. Vamos começar mostrando o seu design. Achei que a marca entregou um visual bem diferente comparado aos seus concorrentes. E a qualidade da jarra parece ser muito boa. Toda essa parte transparente, ela é em vidro, porém não é aquele vidro extremamente frágil, que dá medo de quebrar. É um vidro que possui uma boa espessura. E de qualquer forma, evite bater a chaleira em superfícies que sejam mais duras. E na parte interna, o fundo da chaleira ela é toda em inox e ela também possui um LED azul quando acesa. E também tem esses dois detalhes em inox. E já as outras partes, como a alça e toda essa estrutura aqui, inclusive a tampa, ela é feita de material em plástico PP. E falando um pouco da sua tampa, como eu já mostrei, ela é removível e por ser dessa forma percebi um ponto positivo e outro negativo. O ponto positivo é que ao tirar a tampa, você tem toda essa parte livre, diferente dos modelos onde você aperta um botão e a tampa abre. E o ponto negativo é que para algumas pessoas pode ser um pouco ruim de apertar essas duas travas que possui aqui em cima, principalmente para mulheres que têm unhas mais longas. E ainda falando sobre a tampa, achei um ponto um pouco curioso, que acredito que isso não deveria acontecer. Se a gente virar a tampa dessa forma aqui, a gente vai conseguir tirar ela sem precisar apertar nas travinhas que tem aqui na parte de cima. E se a gente inclinar a jarra com a tampa nessa posição, acaba dando uma sensação de que a tampa pode cair a qualquer momento. Resumindo, esse fato, achei que o produto perdeu alguns pontos em relação à segurança. E o botão de liga e desliga fica aqui na alça. Lembrando que ao ferver a água, ela vai desligar sozinha. E apesar dessa chaleira ter uma ótima capacidade, ela não é muito grande. Na realidade, achei ela bem compacta. Conforme vocês estão vendo nas imagens, ela tem 15,5 centímetros de largura sem a alça e 21 centímetros com alça por 22 centímetros de altura. Ela é bem leve e pesa apenas 1 kg quando vazia. E falando um pouco sobre a base da chaleira, ela possui uma construção bem simples, utilizando o mesmo plástico utilizado na jarra, e não tem nenhum detalhe diferente. O acabamento não é um dos melhores. Eu achei que faltou um capricho aqui nessas laterais, pois estão bem irregulares. E aqui nós temos mais um caso de cabo de alimentação curto. Esse aqui mede apenas 68 centímetros e possui um plug tripolar de 10 amperes. Mas a base tem algo positivo. Ela possui um porta-fio aqui embaixo que a gente pode esconder o cabo e deixar mais organizado quando a gente não estiver utilizando. A capacidade máxima dessa chaleira é de 1,8 litro e a mínima é de meio litro. Busque sempre respeitar esses limites para evitar problemas. Mas quais seriam esses problemas? Bom, se você colocar a água abaixo do mínimo, como parte da água acaba evaporando, vai sobrar pouca água dentro da chaleira. Isso pode comprometer o funcionamento dela. Já se você ultrapassar o limite máximo, quando a água ferver, ela vai acabar borbulhando e pode acabar vazando aqui pelo bico e escorrer água até a base e pode acabar molhando e causando um curto-circuito. E com relação ao seu desempenho, não tenho do que reclamar. Ela ferve a água em poucos minutos. Em nossos testes na capacidade máxima, ela levou 5 minutos e meio. Está passando agora na tela o tempo que ela levou para ferver a água em cada nível que tem a marcação aqui na chaleira. Vale ressaltar que esses resultados são referentes à nossa unidade, que é na versão de 220 volts e possui uma potência de 1850 watts. Já na versão de 127 volts, essa potência é mais baixa, possuindo 1200 watts. E por conta dessa diferença, a versão de 127 volts provavelmente levará mais tempo para ferver a água. E agora você deve estar querendo ver essa chaleira em funcionamento. Então bora fazer os testes. Então vamos começar o nosso teste prático aqui. A primeira coisa, eu vou ligar a chaleira na tomada aqui embaixo. Lembrando que essa aqui é na versão de 220 volts, porque na minha região aqui a gente usa 220 volts. Vamos estar completando com água aqui dentro. Eu vou estar tirando aqui a tampa, vou levar aqui na torneira. Eu vou ter que ferver aqui, pessoal, mais ou menos 1 litro de água
Tá, vamos colocar aqui, tá quase lá. Então agora vamos colocar a chaleira aqui na base. Mas antes de ligar, eu vou estar tirando esse suporte aqui que a gente usa para fazer o chá. Vou colocar apenas a tampa aqui na chaleira e vamos ligar aqui. E a gente já consegue observar aqui que o LED já ligou e ele é bem bonito, dá um visual bem diferente para a chaleira. E por ser de vidro, a gente consegue estar verificando a água borbulhando aqui, né, no seu processo de fervura. Bom, enquanto ela está aqui fervendo, eu já vou estar preparando o chá para a gente estar fazendo aqui. Eu vou pegar as coisas aqui atrás, vou pegar minha xícara, vou pegar também o chá, né? Pra gente poder estar preparando. E assim que a água ferver, a gente vai estar colocando o nosso chá com esse suporte da própria chaleira ali dentro. Eu não estou fervendo a água com o chá ali, porque esse chá aqui não deve ser feito dessa forma. Ele deve ser feito depois que a água estiver fervida, para não queimar a erva aqui do chá, né? Então vamos abrir aqui. Esse chá que eu estou fazendo aqui, pessoal, ele é um chá de camomila. Queria que vocês comentassem aqui embaixo nos comentários qual o tipo de chá que vocês utilizam aí na casa de vocês. Vou estar colocando... Opa. Acabei fazendo um pouco de... Eu acho que eu botei muito aqui, hein? Deixa eu virar um pouco aqui dentro. E o chá fica dessa forma aqui dentro, depois que a gente colocou nesse suporte da própria chaleira. É interessante esse tipo de suporte, porque a gente pode estar fazendo vários tipos de chá, né? Inclusive, é um chá mais natural do que aqueles de saquinho que a gente compra pronto em supermercado. Bom, a nossa água já ferveu aqui. Agora eu vou estar retirando a tampa e vou estar conectando aqui o infusor aqui na parte de baixo. A gente pode ver que tem os desenhos aqui como que a gente deve fazer o encaixe, tá? Então a gente vai estar colocando aqui e vamos girar para o lado e a gente já pode ver que já ficou preso aqui na tampa. E agora a gente vai colocar nossa tampa aqui dentro da chaleira e agora vai estar fazendo aqui o processo do chá, né, pessoal? Agora a gente tem que esperar algum tempo para esse chá curtir aqui dentro e ele ficar pronto para o consumo. Enquanto não fica pronto aqui o nosso chá, eu queria que vocês reparassem em um detalhe. Eu precisei ferver 1 litro de água, conforme eu falei para vocês quando eu estava abastecendo, eu tive que colocar 1 litro de água por causa do infusor para ele poder encostar na água. Porque se eu colocasse menos água, a água não ia estar encostando no infusor e, consequentemente, o chá não estaria sendo feito. Para mim, 1 litro é bastante e geralmente eu faço apenas 1 xícara de chá. Ao menos que você faça uma quantidade maior para consumir durante o dia ou então mais pessoas vão estar consumindo esse chá junto com você. Agora, se você quer tomar apenas 1 xícara de chá antes de dormir, é melhor preparar da forma tradicional, tá? E não tá colocando o infusor dentro da chaleira e sim fazendo direto aí na sua xícara, apenas tá usando a chaleira para estar fervendo essa água. Com isso, eu achei que esse diferencial da chaleira meio que perdeu um pouco de sentido, a não ser que você realmente vá fazer uma grande quantidade de chá. Aí sim vai fazer sentido você estar comprando esse modelo e estar fazendo chá diretamente na própria chaleira. Se a marca tivesse colocado um filtro um pouco mais comprido, esse problema não existiria. E respondendo uma dúvida que muitas pessoas possuem sobre a utilização da chaleira, não tente aquecer outros alimentos como leite, água com açúcar ou café, apenas água ou chá nesse caso aqui, né? Porque ele também foi feito para a gente estar fazendo o chá. Lembrando que é sempre válido dar uma conferida no manual para entender mais sobre o produto. Com relação ao ruído, é um barulho que considero normal para esse tipo de eletro. Fazendo um teste com o decibelímetro, a gente capturou um ruído máximo de 78 decibéis no pico de fervura. É um valor considerado moderado. E agora eu queria fazer uma pausa aqui. Nosso chá aqui já está praticamente pronto. A gente pode observar que a cor da coloração aqui da água já mudou. Tá colocando aqui na xícara pra gente tá tomando um pouquinho e ver se realmente já tá bom. Na xícara a coloração não tá tão... ainda tá bem translúcida, mas deixa eu ver aqui se já tá com gosto. Eu acho que vai precisar ficar mais um pouquinho aqui na jarra, tá? Enquanto o nosso chá ainda não ficou 100% pronto, vou estar falando aqui sobre a limpeza da chaleira, tá? Que é uma coisa bem simples de fazer. Você precisa apenas de um pano macio para poder limpar a parte externa. E na parte interna não é necessário fazer muita coisa, porque afinal você vai utilizar apenas água, né? No caso aqui eu vou estar fazendo um chá, então depois de eu fazer o chá vou estar passando mais uma água aqui dentro. Inclusive não é indicado você colocar a jarra debaixo da torneira da sua pia, muito menos a parte da base na pia com água e sabão. Fazer isso pode certamente fazer com que a chaleira pare de funcionar. Agora falando do seu preço. Essa chaleira está custando na faixa de R$260, dependendo da sua voltagem. Geralmente a versão de 220 volts, que é esse caso aqui, ela é um pouco mais cara. E sendo sincero, por esse valor eu acredito que compensa investir num modelo com controle de temperatura. Inclusive já temos aqui no canal alguns vídeos de outros modelos com esse recurso de controle de temperatura. Então vale a pena você entrar aqui no nosso canal e dar uma conferida. De qualquer forma, se você gostou desse modelo e vai utilizar esse recurso aqui de fazer o chá na própria jarra,
a gente vai estar deixando aqui embaixo no campo da descrição os links de loja confiáveis que estão vendendo esse produto com um bom preço. Mas se você ficou interessado e não vai comprar agora, aqui na descrição do vídeo a gente vai estar colocando o nosso grupo de ofertas exclusivo aqui do canal. Por lá, assim que essa chaleira ou outros modelos entrarem em promoção, a gente vai estar publicando em primeira mão lá no nosso grupo. E se você chegou até aqui e ainda não conseguiu decidir se vale a pena o investimento nessa chaleira, eu vou tentar te ajudar. Considerando a principal função de uma chaleira elétrica, que é aquecer a água de forma mais rápida, ela se saiu muito bem. Então, se você busca uma chaleira elétrica com bom desempenho, capacidade e além de ter curtido o diferencial de poder fazer chá diretamente nela, mesmo sendo necessário fazer uma grande quantidade, ela é uma opção interessante. Entretanto, se você não tem o hábito de tomar chá e quer um modelo mais em conta, que ofereça um diferencial a mais pelo mesmo preço, existem outras opções que vão te atender melhor. Inclusive aqui no canal temos review de outros modelos e marcas de chaleira, que eu vou estar deixando o link da playlist das chaleiras aqui na descrição desse vídeo. Se curtiu essa análise, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ativa as notificações clicando no sininho para não perder os próximos vídeos. Conte pra gente também aqui embaixo nos comentários se você utiliza chaleira elétrica na sua casa. Bom, agora que já passou algum tempo, vou estar provando novamente para ver se o nosso chá agora realmente ficou bom. A gente pode ver que a coloração aqui já está um pouco melhor do que antes. Vamos ver aqui, vamos provar. Agora sim, pessoal. Eu acredito que como foi um pouco mais de chá que eu tive que fazer aqui, 1 litro, teve que ficar mais tempo curtindo ali para poder realmente fazer o efeito aqui e dar o gostinho, que no final ficou muito bom. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima!